Aqui no meu livro Verde Amadurecido, existe um conto em que eu trabalhei nessa escritura durante uns 5 anos. O conto mudou de nome ao longo desse tempo, mudou o nome do personagem e foi se definindo o gancho de abordagem. Por fim, eu dei ao conto o nome de Congregação, que começa com uma epígrafe de Charles Baudelaire e que diz o seguinte: longe dos mortos lembrados há um obscuro cemitério. Minha alma, tambor funéreo, vai rufar trechos magoados. Eu vou fazer a leitura desse conto nos moldes do Leitura de Ouvido. Congregação, de Diana Pasquim. Longe dos mortos lembrados há um obscuro cemitério. Minha alma, tambor funéreo, vai rufar trechos magoados. Charles Baudelaire. No vilarejo das pedras, tudo era calmo. Um riacho cortava a praça correndo lento, e as decíduas folhas titubeavam diante da costumeira atitude outonal, enquanto suas co-irmãs se desprendiam em outras partes do país. Moradores estavam acostumados a não se exacerbarem, cultivavam dias após o outro e tudo funcionava bem. Crianças cresciam em graça e sabedoria, frequentavam a escola. Pais nunca perdiam a paciência com seus filhos. Os educavam em plenitude. Os mais velhos eram respeitados naquela sociedade e havia hierarquia baseada em conhecimentos, não na posição social ocupada ou no montante de bens acumulados. Aliás, era um vilarejo em que a multidão estava quase toda ao mesmo nível. As pedras no caminho eram consideradas sorte e se entendia quando alguém seguia seu curso e chegava ao fim da vida. O carpe diem acontecia, mas sem tanta agitação. O conformismo ia se estabelecendo geração após geração, até o dia em que o rádio começou a noticiar estranhezas. Amigo do seu pai, lenheiro que foi candidato a vereador, está desaparecido. Vizinha da sua tia, mulher que pinta as unhas no mesmo salão que você, está desaparecida. Barbudo, aquele que passa todas as tardes de sábado lavando a moto, está desaparecido. Funcionário de loja acima do peso, aquele que cria galinhas, está desaparecido. Logo se via o padrão dos sinistros. Todos estavam perdidos, ausentes, sumidos, extraviados, faltosos. E a notícia, construída de forma personalizada, começou a reverberar nos aparelhos, fossem ligados à tomada ou tocados à pilha. Era diferente para cada um e se multiplicava. Não apenas desta forma incomum, mas apropriando-se daquela máxima para referirmos às pessoas cujo nome não sabemos, características físicas e hábitos que determinam alguém. O que mais os fatos tinham em comum? Tudo aquilo estabeleceu uma espécie de revolta popular. Era uma afronta mexer com tamanha tranquilidade. Os pensamentos passaram a mudar na velocidade do vento, que estranhamente também começou a soprar com vigor. As pedras passaram a rolar de forma diferente naquela vila, até então incólume. Descobriu-se a surdina de que todos os faltosos tiveram saudades de seus entes queridos e foram, sem sombra nenhuma, nem aviso prévio, ao cemitério visitá-los. Com os cotovelos na janela, apoiando a monotonia da cabeça, Laura ouvia o rádio. Logo seus olhos se iluminaram e seu peito se encheu de esperança. Sem se amedrontar, pois era altiva e resoluta, fez uma cesta de flores com rosas vermelhas, que eram as prediletas da avó Adele, e para o portal dos mortos se encaminhou. Laura era dessas netas crescidas sujando o pé na lama da chácara, explorando paióis, subindo em árvores, correndo de galinhas, sempre com os ensinamentos da avó vibrantes,
despertados em frente ao fogão a lenha, que flamejava desde as 5 horas, fazendo tranças de palha e contando histórias. Quando o sol raiava, era festa pelo quintal. As férias eram tempos sagrados de aventuras e descobertas, de cada passo daquele campo, do pastejar dos animais e do pestanejar embalado pelos passarinhos quando se deitava na rede. Isso tudo e um tanto mais que ficou numa reminiscência escurecida. Os anos se passaram e havia toda aquela saudade acumulada, acordada em memórias enverdecidas, construída na meninice. Caminhou várias quadras, disso tudo se lembrando, até que parou em frente ao portão do Campo Santo. Entardecia, e aquele alaranjado crepuscular tingia sua tez juvenil. Entrou. Lá na cidade havia surgido um novo fato. Bisbilhoteiros davam conta da mudança da aparência e, pasmos, do surgimento de certo comportamento nos entes queridos, fato este que logo começou a se alastrar. Pareciam oráculos a terem voltado à comunicação. Da vila à necrópole, os mais saudosos correram primeiro. Netas que amavam a ancestralidade iam pedir conselhos de amor, de destino, levavam suas dúvidas profissionais e eram encorajadas por aquelas que nunca puderam trabalhar fora. Uma estranha inversão de sensações e sentimentos. Mas, como se tratava de algo inimaginável, poder-se-ia aceitar a transmutação. Diziam os profetas: o caos um dia chega. Mortos voltarem à vida? Ou à interlocução? Era coisa de filme. Com pé ante pé e olhos atentos, Laura chegou à ala leste do cemitério, abraçando o ramalhete. O chinelinho pisou em folhas secas que barulharam. Sua bata esvoaçante ganhava vida em minuano, que arrematava o dia. Abraçou as flores mais forte, enquanto o retumbar de seu coração contava os passos para se aproximar do mausoléu. Deu com Adele sentada, olhando para a porta do jazigo. Os olhos de ambas logo se fitaram, intensos, claros e profundos. Um filme da vida percorreu a espinha dorsal de Laura. E com a porta entreaberta, como que à sua espera, notou o gesto da mão ao seu encontro e correu para dentro. Anos de espera por aquele abraço, novamente. Mas não era quentinho como se lembrava. Do beijo na face fria da avó, mas com a vida reconstituída, logo veio a necessidade de cobrir seu corpo soturno, naquele local que mais era o leito de morte que o jazigo propriamente dito. Sala com teto alto, mas escura, que só se iluminava com a porta aberta, sem lumes, sem velas acesas para a vida eterna. Havia tanto a ser dito. Surgiu nela este jogo de palavras que fosse capaz de resgatar os anos de separação, trazer à tona para o conhecimento ancestral o que havia se passado entre o momento em que o caixão se fechou e o que o rádio começou a dar notícias incomuns. Resolveu primeiro revelar um segredo. Naquela manhã de férias, já sem você, estava decidida a remexer nos guardados. Eu também não era mais uma menina que achava graça em correr pelo pasto. Subiu ao sótão da sua antiga casa, apreciando desde o repisar no gramado ainda orvalhado, onde rolei tanto quando criança. Tardes inteiras de gritaria com os primos, café da tarde servido no bule, acompanhado de generosas fatias de pão com doce natural, de frutos colhidos no pé e cozidos na velha panela, às custas da lenta queima da lenha. Quanta emoção ao mover minhas mãos em sentido à maçaneta da pequena portinha lateral que dava acesso à escada do sótão. Sabia que lá em cima encontraria uma infinidade de lembranças, algumas doloridas de se ver. Mas amanheci, perdão, vovó, decidida a ler o seu diário.
Neste momento, os olhos da avó despertada se arregalaram e uma ruga de preocupação surgiu na testa. A brisa parada na lembrança me invadiu a face. Dei um passo direito, depois um esquerdo, e um frio me subiu à espinha com uma volúpia de nostalgia. Neste ponto, Laura suspirou e ficou em suspenso com a expressão indecifrável, quase penosa, da avó ressuscitada. O sol recém-nascido entrava pela janela lateral, gerando um rasgo, com o facho luminoso a refletir no chão, da parede verde à esquerda até a escadaria estreita. Logo me vi diante daquele seu imenso guarda-roupas de madeira maciça, e um sorriso suave disfarçado surgiu na idosa moribunda. Assim, fui invadida pelo inconfundível cheiro do seu quarto. Minha primeira lembrança foi tatear de leve, por entre as portas, os enfileirados vestidos floridos que lhe caíam tão bem logo após os cabelos loiros, acabados pouco antes dos ombros. Nesse ponto, a avó mirou-se de cima a baixo, dando-se conta de estar com um vestido branco, sem vida, e os cabelos grudados ao couro cabeludo, irregulares e baços. No canto esquerdo do sótão, o rosário ainda guarnecia alguns fantasmas do passado. Como meu medo do escuro, você se lembra? Sorriu a menina enternecida. E assim, larguei os vestidos e abri o maleiro. Lá estava, a caixa de lembranças mais profunda. Tomei-a, sentei-me. Como narrar agora o que se passou, um redemoinho de fúria enregelou a linguagem. O diário de Adele era algo intocável. Desde que adoecera, minha avó confiara a mim tudo o que lhe era mais querido. Nesta caixa, reunia a velha agulha de crochê feita de osso, o primeiro vestido florido que ela mesma costurara, as anotações mais bem desenhadas pela mente reprimida de uma jovem descendente alemã. Sempre me impressionei com as cartas que troquei com minha avó durante a adolescência, já que, apesar de tolhida na flor de sua idade pela educação rigorosa, ela conseguia transpor no papel, através de sua caligrafia, as mais profundas marcas de personalidade. Era um universo que driblava o patriarcalismo, a indecência sexista, a podridão machista. Tudo porque o projeto de uma nova América mantinha erigidos nossos antepassados desde o final do século XIX. Meus bisavós vieram da Alemanha de navio, numa viagem de longos dias, para mudar definitivamente destinos e, a partir dali, escrever a história da nossa família. Sou uma descendente dos sonhos cultivados entre as águas do mar, do salgado que arde na pele nua, crua, queimada, eriçada pelo vento e pelo tempo. Quando fecho os olhos em meditação, posso receber as terminações nervosas deles, pela psicogenealogia que mora em meu subconsciente. Adele nasceu em 1925, já em território brasileiro, e como uma das 8 filhas, sua vida se projetou no sul do Brasil, seguindo o curso da criança pobre, com pais rígidos e árduo trabalho. Terras a serem lavradas, casas a serem erguidas. Não havia tempo para brincadeiras e tampouco para sonhar. Era naquela espécie de livro com capa de couro marrom que jaziam os maiores sentimentos de minha avó, uma juventude soterrada. De súbito, uma lágrima tomou meus olhos e mergulhei na caligrafia de Adele, a prova incontestável de que minha avó reservava, sim, um tempo para viajar em sonhados planejamentos. 19 de maio de 1939. A coisa mais difícil em ser mulher é a subserviência. Pegue o balde, puxe a corda, trate as galinhas, ordenhe as vacas, faça as camas, varra o quintal, aqueça o forno, amasse o pão, cuide de seus irmãos. Nunca consegui engolir o ar imponente dos homens sentados com seus palheiros ou charutos em roda, falando sobre política, poder, mulheres. Eu queria mesmo era ter nascido homem, para poder dar ordens assim como meu pai. Ele é um homem bravo, respeitado. Duvido mesmo que seja feliz. Perderia a graça em ser homem,
Uma vez não poder usar vestidos floridos, nem pentear meus cabelos profusamente a pensar. Homem parece viver encebado e carrancudo. Na verdade, eu queria não precisar obedecer às vontades dos outros. Já tenho tantas que guardo comigo. Não sou anarquista. Aprecio ouvir a voz da experiência, mas eu gosto muito mais de ter meu espaço respeitado. 20 de maio de 1943. Meu pai tem falado a cada refeição de que é chegada a hora de me casar. Terra e família são sonhos cultivados por aqui. Todo o povo, nossos vizinhos, estão eufóricos com a recente conquista da posse de suas terras. E agora o que meu progenitor precisa é que alguém arrebate o meu coração. Ah, isso é meu lirismo romântico que fala. Na verdade, para ele, tão pouco importa se eu vou gostar ou não. Eu queria viver livre. Este lugar onde estamos há 13 anos é muito bonito. Pinheiro sobre pinheiro, capões de mato, casebres desenhados a facão e machado. Vai ser lindo minhas crias correndo por aqui. Ah, se desse para ter filhos sem me casar. 14 de fevereiro de 1945. Sonho em ter 3 filhas moças. O João também acredita que com a devida papelada da posse dessa terra, teremos segurança para os nossos futuros rebentos. Eu queria mesmo era a garantia do nosso lar perto da mãe. Assim poderíamos ir sempre juntas à missa aos domingos e depois partilhar as refeições e esperanças. Dona Maricota garante que, se João e eu morarmos perto do pai e da mãe, os filhos vão demorar mais para vir. Mas minha mãe me dá esperança, assim como o meu casamento dá ao meu pai. Vendo seus olhos brilharem a cada dia, o feminino quer ferver dentro de mim. No pasto vejo a junta de bois e a palavra canga me prega uma peça. Eu não quero viver presa nem morrer cedo, só que preciso das minhas filhas. Já escurecia quando uni as mãos colando capa e contracapa de couro. Sentada na velha poltrona verde musgo, passei o dia deflorando suas lembranças, vó. E assim realizei minhas facetas guardadas a vida inteira. Descobri que você morreu sem parir. Como me tornei sua sucessora? Você sonhou a vida inteira, mas suas 3 filhas não vieram, não do seu ventre. Era o que me preparava para perguntar, diante da certeza de que era a neta que mais a amava. O que seria do meu passado ao descobrir isso e do meu futuro ao passar essa história limpo? Que peso teriam os segredos pós-morte? Conhecer as paixões secretas de vovó era mergulho caótico. Laura acreditava que ler o diário da avó seria como prolongar o diálogo com a falecida. Mas acabou caindo num labirinto que fazia sua cabeça pesar e criava dias arrevesados. Não foi crime, pois onde está a lei sobre a privacidade dos mortos? Mas agora estava frente a frente com ela. Tudo perdia a razão diante de uma vida comum e corrente que se acabou. Acabou? Toda a vizinhança começou a receber visitas de membros das famílias. A agitação dos grandes centros tomou o cemitério. Laura soube que suas primas gêmeas, aquelas que usavam longos vestidos beges, foram desaparecidas. Elas já tinham estado com Adele. Olhos se arregalaram e a menina foi enlaçada num abraço. Descobriu-se então que 2 irmãs da congregação zeladora pelas almas notavam as portas abertas nos sepulcros e passavam a trancá-las. Elas não só trancavam com aquele alto estalido do ferro, levando o breu para as salas fúnebres e abafando os gritos dos visitantes, como punham, num movimento coordenado e duplo, um grande cadeado maciço naquelas portas e davam por concluído o serviço naquele jazigo. Como se cadeados e portas trancadas detivessem almas. E os humanos que lá estavam passaram a gritar, as portas esmurrar muitas vezes, aos trios ou quintetos, mas nada adiantava. As irmãs zeladoras eram implacáveis. Laura inclinou o corpo sobre os ombros da avó e viu, no buraco fundo do mausoléu,
2 longos vestidos bege, desfalecidos. Ela vestia uma bata branca, mas ainda se agarrava ao ramalhete vermelho, perfeito para coroar esta paixão filial. Adele, finalmente, uniu-se às 3 moças. Como resultado de encurralamento, as almas se multiplicavam. Não era para menos. As irmãs da Congregação Zeladora das Almas eram surdas. Quando eu pensei essa história, uma das inspirações para escrever essa história vinha ver o pôr do sol da Lígia Fagundes Telles. Talvez você tenha percebido algumas semelhanças, algumas questões, mas tem também muito da minha carreira como jornalista aqui, nessa parte dos diários da Adele, nessa parte das posses da terra, finalmente, né, da família conseguir as posses. Tem a ver com a revolta dos poceiros, que aconteceu na região sudoeste do Paraná, que é a região onde eu moro. Mas essa sacada da mulher ter sonhado a vida toda em ter 3 filhas, né, desde a meninice, ter se casado e ter ali uma neta diante de si, sem ela nunca ter concebido, né, e a neta descobrir esse segredo pós-mortem, e ter ali a oportunidade, frente a frente de novo, né, nesse universo de fantasia que eu crio no conto, que se chama Congregação, não só pelas irmãs da comunidade, da Congregação Zeladora das Almas, mas também porque os mortais, né, os vivos e os mortos, eles se congregam novamente na história. Mas essa oportunidade da acariação, né, de chegar diante da avó já falecida, que morreu com esse segredo escondido às 7 chaves, que ela só descobriu depois, né, já quando adulta, mesmo tendo todas essas memórias com a avó tão carinhosas. Essa oportunidade de acariação, de perguntar, de tirar limpo uma história do passado que vem refletir sobre a própria origem dela. Eu sou, afinal, filha de quem? Se você não é realmente a minha avó, então é uma descoberta muito abrupta para Laura, para essa personagem, e ficam muitas dúvidas no ar. Eu quis compor uma história de bastante mistério, de até um pouco de medo, né, de terror em alguns momentos, inclusive nesse último abraço mortal, né, que a avó dá na neta, que ela já havia dado nas outras 2 irmãs gêmeas que estavam lá dentro da cova. E então, finalmente, por questão dessa atitude, né, a partir das notícias misteriosas que começaram a surgir no rádio e personalizadas, e aí de novo tem também o alívio cômico da história, né, também da minha carreira de jornalista, e eu quis que ela estivesse ouvindo rádio, né, ela não tá ouvindo um podcast ou vendo um vídeo no YouTube, a personagem tá ouvindo rádio, e ali ela ouve essas características que a gente escuta tanto. Ah, lembra da cunhada da vizinha, da amiga da mocinha, aquela que tem o cabelo vermelho, né? Então a gente liga as pessoas pelo que ela aparenta ser, pelo que ela faz na vida, e eu quis também trazer isso para dentro da história como alívio cômico, mas também como uma forma de autoavaliação, porque a gente faz muito isso, né? O tempo todo a gente cresce tentando tatear o mundo, dando nome aos bois através das características, né? E aqui, quando a gente tem essa barreira do mundo dos vivos com o mundo dos mortos caindo na história, e a gente tem essa conexão entre eles, você fica sem saber o que vai acontecer, mas a história vai te conduzindo para a narrativa pessoal da avó pela voz da neta, que havia então invadido a sua privacidade. E aí tem também a outra questão que eu coloco, que fica no debate, no pensamento, na filosofia. Existe privacidade para os mortos, né? Como que fica todos os segredos que eu guardei minha vida toda, que eu tive vergonha de contar, invadido, assim, depois que eu não tô mais aí para me defender.
E como é que fica a repercussão na vida dos que estão ainda na Terra, dos que permanecem interagindo entre si, né? Não à toa muitas brigas de família acontecem após alguns segredos serem revelados, após esse momento de passamento, né, de um ente querido. E esse conto ele já se chamou O Diário de Lisberta, era o nome da personagem, da senhora para Adélia ao longo da escritura, da lapidação, porque eu também nesse livro, Verde Amadurecido, eu fiz uma coisa. Eu repeti muitos nomes de protagonistas nas mais diferentes histórias. Então, a gente tem a Adele no primeiro conto, que é Resistência em Musgo, que já tá no podcast, que é a viúva do homem taciturno, ensimesmado, que vive sozinho, que sai a cada 15 dias só para comprar 7 garrafas de vinho, bananas e maçãs e aquelas carnes processadas, né, fáceis de serem cozidas. E na congregação, que é o conto 2, né, então no 1 a gente tem a Adele como viúva, no 2 a gente tem de novo a Adele morta. Daí você fica pensando, se essa Adele, né, é uma provocação do livro, não seria a mesma Adele do viúvo, porque na verdade o viúvo e a Adele também não tiveram filhos, né? E mais adiante a gente vai ter outros contos com Laura novamente, e daí fica para você, leitor, descobrir se essa Laura neta é a mesma Laura que aparece em outras histórias aqui adiante. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de imaginar que o nome é uma mera referência de personagem, né? Que pode ser pessoas totalmente diferentes, ou eu posso até ter uma personagem inominada que está vivendo essa história. Elas podem ter correlação ou não. Então, é tudo para deixar realmente, para fazer pensar, assim, para deixar no ar possibilidades. E eu trabalhei muitos anos nesse conto, e eu fui e voltei com ele várias vezes, cortei muitos grandes trechos, tinha muito mais coisa dessa parte do diário, que eu optei por deixar dessa forma. Hoje, se eu tivesse escrevendo esse texto, eu lapidaria novamente, tiraria algumas coisas, até aqui durante a apresentação da história, a interpretação dela, eu tive vontade de mudar algumas palavras, porque a gente muda todos os dias, né? A gente se aperfeiçoa e para um escritor parece que você nunca terminou de escrever o seu texto, você está sempre reescrevendo até que alguém venha e tira o livro da sua mão, você tem prazos, tem que mandar para o editor. E apesar de eu ter trabalhado bastante nessa história, eu acho que ela, desde que o livro saiu, né, em 2024, nunca alguém chegou para mim e falou, olha, Congregação foi um conto que me marcou no Verde Amadurecido, porque, nossa, me causou um impacto, assim. E eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, de pensar, nossa, será que as pessoas não entenderam Congregação? Será que eu não fui efetiva ao demonstrar do que essa história se tratava? Será que eu tinha que ter clareado um pouco mais, intensificado um pouco mais alguns momentos da narrativa? Então, por isso também que eu resolvi trazer essa história aqui, né, nesse momento, para compartilhar com vocês. E agora sim, já que estou perguntando, você pode me responder, fazer seu comentário direto se a história passou algum tipo de sensação, né, despertou algum sentimento em ti. E eu vou adorar saber, né, até o que poderia ter sido diferente, ou que final você daria, né? Que destino diferenciado. Em nenhum momento eu pensei que essa história fosse de final feliz, porque ela se pauta em mostrar sofrimentos e percursos e percalços, digamos assim. Então, e tem essa questão das irmãs da Congregação Zeladora pelas Almas não ouvirem, né? Então elas simplesmente fecham as portas dos sepulcros e elas não percebem que tem pessoas lá dentro, que elas estariam condenando essas pessoas também para a vida eterna.
Então fica no ar aí. Espero que você tenha gostado. E interessados, podem me mandar mensagem que eu tenho algumas edições, posso enviar o Verde Amadurecido autografado, ou entra no site da editora Literalux, que lá você também vai encontrar, está nos livros de contos da Literalux. E a gente se vê na próxima leitura.